Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de recreação e lazer na educação física. Nós conversamos aula passada sobre algumas questões relacionadas ao lazer, lembrando que nós conversamos no primeiro bimestre sobre recreação e agora, neste segundo bimestre, nós estamos mais focados no tema do lazer, embora uma área, sim, esteja muito relacionada uma com a outra. Antes de dar início propriamente ao conteúdo da aula de hoje, eu gostaria só de fazer uma correção aqui no nosso cronograma, porque a nossa prova do segundo bimestre, ela estava aqui no dia 12, pessoal, mas a nossa prova não é dia 12. A nossa prova é dia 19, porque a semana de prova é de 15 a 19, então eu não posso aplicar a prova antes do dia 15. Então, nós seguimos com a transmissão ao vivo hoje. Temos mais 3 aulas para fecharmos o conteúdo do segundo bimestre. No dia 12, a gente faz a revisão e no dia 19 eu disponibilizo a prova do segundo bimestre. Acredito, pelo andar da carruagem, que a nossa prova do segundo bimestre, ela irá continuar no mesmo formato como foi a do primeiro bimestre. Mas, né, até que nós recebermos novos decretos, novas autorizações, a gente vai passando para vocês. Mas por hora o que nós temos é que funcionará da mesma forma, tá bom? Então, quem tirou foto desse slide aula passada, paga aquela foto e tira dessa daqui hoje, porque estava errado, estava que a prova estava no dia 12 e nossa prova não é dia 12, nossa prova é dia 19. No dia 12 eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos, tudo bem? Um outro recado também muito importante é que vocês realizem as atividades do AVA, a unidade 1 e a unidade 2, no máximo até o dia 21/5. Então, tem uma semana aí para vocês... É quarta, professor. Hã? Dia 21 é quarta-feira? Dia 21, se não me engano, é quinta-feira. Deixa eu confirmar aqui. Isso, quinta-feira que vem. Não, professor. Beleza? Eu preciso que vocês realizem as atividades 1 da unidade 3 e a unidade 4, para eu já providenciar a pontuação relativa a essas atividades. Opa, gente, não é unidade 3, 1 e 2 não, é 3. Ave Maria. E unidade 4, Senhor Jesus tem poder. Pronto, quase que eu deixo vocês aí com a informação errada. Tá aparecendo professora? para você? Hã? Tá nervosa? Nossa, agora fiquei nervosa. Eu tava calma, agora tô nervosa. Você quer um abraço? Não pode. Ah, então tá bom, então. Pessoal, tudo bem aqui? E uma coisa importante, a pontualidade será considerada. Então, se você entrega a unidade 3 e a unidade 4 do AVA pontualmente, e ela valer, por exemplo, 400 pontos, vocês vão ganhar 800 pontos se você for pontual. Se você não for pontual, você não vai deixar de fazer atividade porque você não cumpriu o prazo. Ah, mas você vai fazer mesmo fora do prazo. Só que você não vai ganhar a pontualidade, você só vai receber a pontuação da atividade parcial. Estamos claros e conversados? Alan, Ana, André Gouveia, Bruno, Diana, Diego, Gabriel, Giovana, Karen, Leão, Lucas, Marcos, Matheus, Ferreirinha, Paulo Henrique, Tainá, Tyron, Thiago e Wilson. Tudo certo? Tudo bem? Ok. Podemos prosseguir assim? Com certeza. Anota essa data na agenda para vocês não me mandarem um WhatsApp depois
falando que esqueceram, que não anotaram, que não sabe a data. Tira foto desse slide aí, posta no Instagram, me cita lá, já ganha um pontinho a mais. Tô brincando. Mas reserva essa foto aí para vocês não esquecerem, que essa semana vocês precisam trabalhar em cima disso. Tem mais gente chegando aqui? Não. Bom, nós conversamos a aula passada e agora sim eu darei início à nossa aula de hoje. Nós conversamos sobre a aula passada sobre algumas diferenças acentuadas quanto ao significado da palavra do lazer. Inclusive, eu até também pedi para que vocês realizassem uma atividade e eu gostaria de parabenizá-los, porque nós temos uma grande quantidade de alunos que fizeram a atividade proposta e foram pontuais. Eu não esperava menos, né, de uma turma que está aí no final do processo da formação. Então, nós já conseguimos verificar que essa turma tem pontualidade, tem compromisso com aquilo que se propõe a fazer, ou seja, do início ao fim. Então, nós conversamos sobre como a sociedade associa alguns aspectos do lazer, nós conversamos também como que a mídia, né, e os órgãos públicos, eles retratam o lazer para nós enquanto sociedade, e a gente verificou que todas essas questões nos trazem uma visão limitada do que realmente poderia, né, ser contextualizado o lazer. E conversamos também sobre os muitos conteúdos que o lazer abarca e que os abrange. E conversamos sobre os valores que estão ligados aos aspectos do lazer. Quem que lembra quais são os 2 valores que atendam a alguns aspectos do lazer? São 2 valores. Quais são, gente, os valores? Ninguém lembra? Acredito. Como assim, valores? Eu falei aula passada, por exemplo, que para ser considerado, por exemplo, lazer, é necessário que atenda a alguns valores ligados aos 2 aspectos. Pessoal, professora, e social? Não. Eu lembro que eu ainda falei para vocês, ó, na recreação a gente tem o binômio interesse e prazer. E no lazer nós também temos 2 valores importantes para ser considerado lazer. Quem que lembra? Quem que arrisca aí chutar? Pode tentar ir lembrando e falando. Vamos conversar. O lazer tem a ver com os tempos livres. Opa, um dos valores é tempo. O segundo, tudo bem. E aproveitar- Atitude? Opa, quem falou atitude? Eu, Paulo. Mas esse Paulo, eu vou te falar, viu? Esse Paulo tá lacrando toda vez. Muito bem, Paulo, é isso mesmo. Para ser considerado lazer, é necessário que atenda aos valores ligados aos aspectos do tempo e da atitude. E também alguns valores, como, por exemplo, descansar, recuperar energia, distrair, entreter-se, recriar-se, e todas essas questões nós vimos assim de uma forma bem geral na aula passada. E a gente também conversou sobre alguns aspectos, como, por exemplo, da ludicidade, do desenvolvimento pessoal e social, mas que antes de obrigatoriamente nós pautarmos o conceito do lazer, a gente precisa entender um pouquinho de alguns aspectos relacionados a esses valores anteriormente mencionados, o tempo e a atitude. A gente também abordou questões peculiares, básicas do lazer, que era aquele caráter desinteressado e a opção de escolher
as atividades nesse tempo de lazer. E que essa escolha de atividades, vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem de que eu tô com a internet com má qualidade. É verdade ou é mentira? Ouvindo normal. Ok, então vamos prosseguir. Essa escolha de atividades que acontece no tempo do lazer, elas são muitas vezes ditadas por modismos ou por status. Então, se está na moda, por exemplo, fazer piquenique no Lago Igapó, todos vão fazer piquenique. Às vezes nem gosta, né? Mas vai porque é moda. E isso também é ditado, às vezes, por status. Então, se um amigo, um familiar frequenta um clube mais bem gabaritado da cidade, pode ser que por um modismo ou por uma questão de status, as outras pessoas também queiram imitá-lo. E isso é muito marcante na escolha de atividades que caracteriza, basicamente, o lazer. E hoje, pessoal, nós vamos entrar em uma questão que vai deixar claro e diferenciado as ideias do que é lazer e do que é recreação. Então, venham comigo e vamos desmembrar esses entendimentos, essa compreensão. Então, olha só, antes de nós fazermos essa diferenciação, a gente precisa contextualizar o tempo, porque recreação e lazer, ela está diretamente relacionada com a forma que você organiza o seu tempo. E de uma forma didática, nós separamos aqui algumas questões do tempo, tá? O tempo total, ele está relacionado ao tempo da vida de uma pessoa. Então, pode ser o tempo total de um dia, que tem 24 horas, pode ser o tempo total da semana, do mês, do ano. E aí, se nós formos fazer, por exemplo, alguma atividade em relação ao tempo, a gente precisa delimitar. Ah, mas é o tempo total do quê? Do dia, da semana, do ano? Aí a gente tem que, né, pontuar para vocês saberem aonde nós estamos pisando. Mas, de uma forma geral, preciso que vocês compreendam que o tempo total é o tempo da vida de uma pessoa. Então, é o tempo que ela... E esse tempo, ele divide-se em 3 partes. O tempo do trabalho, as necessidades básicas vitais e o tempo livre. Então, vamos conversar sobre o que é o tempo de trabalho. Só clicar aqui. O tempo de trabalho, ele, direto ou indiretamente, ele está ligado em função da produção. Implica-se em compromisso, obrigação, aspectos financeiro e responsabilidades. Então, se vocês querem aí gravar, né, quais são os aspectos que relacionam-se com a produção, que está diretamente ligado ao tempo do trabalho, só vocês lembrarem dessas iniciais aí, ó, fork. Já lembra, né, que trabalha aí como se fosse para forca. Oh, meu Deus, quem não gosta do que faz, né? Quem não gosta do que faz, vai trabalhar, parece que está indo para forca. Então, já lembra aí, fork, que esses aspectos estão relacionados com o tempo do trabalho, financeiro, a obrigação, a responsabilidade e o compromisso. Porque são esses aspectos que a gente considera quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos produzindo algo no tempo de trabalho. Mas veja bem, considera-se como tempo de trabalho o tempo que as pessoas utilizam indiretamente para que essa produção de fato ocorra. Então, a gente precisa dividir o tempo do trabalho em duas subdivisões. O tempo indireto para o trabalho e o tempo direto do trabalho. Por exemplo, o tempo indireto é aquele tempo que você gasta para você chegar ao trabalho, tá? Então, vamos supor que você trabalha das 8 ao meio-dia. Mas e antes? O que você fez antes das 8? Você não se preparou para estar lá às 8? Então, esse tempo de preparo
ele é um tempo de trabalho, só que ele é um tempo indireto. É o tempo que você se preparou para cumprir o seu horário de trabalho. Lembrando que tempo de trabalho e horário de trabalho não são as mesmas coisas. Inclusive, eu já respondi uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Tudo bem, vamos lá. Por exemplo, eu estou agora no meu horário de trabalho, certo? Então, às 7h10 a nossa aula precisa começar, então eu já estou aqui. Só que antes de eu chegar aqui com vocês, eu tive que preparar essa aula, eu tive que preparar esse slide, eu precisei ler um texto para embasar a minha fala. Afinal de contas, não é só de experiência do professor que uma aula deve ser elaborada, a gente precisa utilizar diferentes referências. E esse tempo que eu me preparei para 7h10 dar início ao meu trabalho é um tempo indireto do trabalho, tá? Mesmo que esse tempo de preparo ocorra fora do meu ambiente de trabalho ou fora do meu horário específico de trabalho, ele não deixa de ser tempo de trabalho, porque foi um tempo de preparação para que eu chegasse pontualmente no meu trabalho e para que eu executasse as funções na qual eu fui colocada para realizar, tá? Então, o tempo de trabalho e o horário de trabalho, eles são coisas diferentes, tá? O tempo direto do trabalho é aquele tempo que especifica exatamente o seu horário de trabalho. Então, você trabalha das 8 ao meio-dia, então esse horário das 8 ao meio-dia é um tempo de trabalho direto, porque você está lá cumprindo uma carga horária pela qual você foi contratado. O antes de estar lá, que você fez, também é um tempo de trabalho, mas é um tempo indireto. Tudo bem? E o depois também, tá, pessoal? O tempo que você leva para chegar ao trabalho, o tempo que você leva para se preparar para o trabalho, está dentro desse quadradinho que a gente está chamando de tempo de trabalho. Bom, aí a gente vai falar, entendendo o que é o tempo de trabalho e que ele subdivide-se em dois outros tempos, que é o direto e o indireto. Considerando que vocês compreenderam essa questão, aí a gente vai falar do tempo que está relacionado às necessidades básicas vitais. A realização de necessidades sem a quais um ser humano não vive ou não tem condições de sobrevivência. Então, esse tempo de necessidades básicas vitais, todos nós dispomos de um tempo para realizar essas atividades básicas vitais. E elas estão diretamente relacionadas a esses 4 grandes grupos. O AFIS, mais uma diquinha aí para vocês decorarem, ó. Os aspectos importantes das necessidades básicas vitais. Então, é o tempo que você leva para alimentar-se, para fazer as necessidades fisiológicas, para você se higienizar-se e o horário de sono. Então, todos esses grandes grupos levam tempo para ser realizados. E esse tempo está dentro do quadradinho das necessidades básicas vitais. E a partir desse entendimento, aí a gente chega na terceira divisão do tempo total, que é o tempo livre, que é o tempo, que é a subdivisão mais importante para o nosso estudo, mais importante para a nossa aula de hoje. Então, a gente considera, pessoal, que o tempo livre é basicamente o tempo total, menos o tempo de trabalho, menos o tempo das necessidades básicas vitais, o que sobrou é tempo livre, tá? Se as outras duas categorias estão ocupadas, o tempo de trabalho e o tempo de necessidade básica vital, o que sobra é o nosso tempo livre. E é dentro desse tempo livre que as pessoas têm o quê? O seu tempo de lazer. Ao surgir em uma pessoa uma predisposição,
um estado de espírito favorável, a vontade de se dedicar a alguma atitude voltada, por exemplo, para o lúdico de forma espontânea, aí sim essa pessoa se encontra em uma situação de lazer. Lembrando que o lúdico é tudo aquilo que leva uma pessoa somente a se divertir, se entreter, se alegrar e passar o tempo. Então, se eu tenho esses três aspectos, estado de espírito favorável, a ludicidade presente e a espontaneidade, então sim, o indivíduo está utilizando o seu tempo livre e está em um momento de lazer. Aí eu pergunto para vocês, existem algumas atitudes que as pessoas praticam em seu tempo livre que não são consideradas lazer? Abram aí os microfones e falem comigo. Tem sim. O que é? Vai estudar no tempo livre não é lazer. Bom, se você está estudando no seu tempo livre, esse período de estudo... busca de conhecimento, mas não é lazer. Então, mas esse tempo de estudo que você está fazendo, você está com estado de espírito favorável para tal? Vamos supor que não. Depende do dia. Tá. Tem o aspecto da ludicidade? Depende da disciplina e o conteúdo. Você está aqui de forma espontânea? Tô porque eu não sou obrigado, né? Ninguém é obrigado. Tá aqui porque quer. Isso. Então, Léo, levantando essas questões, a gente pode verificar que o ato de estudar pode ser lazer para uns, mas pode não ser um tempo de lazer para outros. Sim, vai de acordo com o interesse, de acordo com o que cada um encara. Isso, porque tem indivíduos, por exemplo, que para continuar no trabalho, ele precisa da formação superior. Então, a formação superior é um tempo de trabalho indireto para essa pessoa, porque se ela não tiver estudando, ela perde o emprego. Não é verdade? Com certeza. Então, depende. Se você está num estado de espírito favorável, tem ludicidade, está aqui de forma espontânea, e você está no tempo, está no tempo livre, então neste momento você está num momento de lazer, tá? Mas neste momento, nós vamos considerar, neste momento, apenas para um entendimento didático, nós vamos colocar o estudo como um tempo indireto de trabalho, tá? Mas ele também pode ser um momento de lazer se tiver presente esses três aspectos que nós conversamos: o estado de espírito favorável, a ludicidade e a espontaneidade. Então, vamos lá. Existem algumas atitudes que as pessoas praticam em seu tempo livre que não são consideradas lazer? Sim, existem. Ah, gente, ó, caprichei no meme aqui para vocês. Olha só, se no tempo livre vocês vão a uma festa que vocês não querem ir, vocês vão nessa festa não somente por causa do tempo livre, não vão de forma espontânea, não tem um estado favorável de espírito para você curtir aquela festa. Você só foi na festa para cumprir uma obrigação social. Então, você está tendo atitude dentro do seu tempo livre, mas que não pode ser considerado lazer, porque você está lá no seu tempo livre, mas não tem um estado de espírito favorável, não tem presente as questões da ludicidade, e não está de forma espontânea, ok? Outra situação. Ir a velório ou cerimônia não relacionada ao trabalho, por obrigação, não pode ser considerado lazer. Né? Ninguém está com estado favorável de espírito para ir em uma cerimônia
para ir em um velório, né? Quem que gostaria de estar em um velório? Ninguém. Mas a gente comparece, por quê? Porque é uma obrigação social, há uma parte de empatia pela família, pelo amigo, que está ali consolando. Mas é posta não como um momento de lazer, tá? Porque aqui não tem ludicidade, aqui não tem essas questões, então é uma obrigação social. E o fazer compra no dia a dia? Nossa, professora, mas eu adoro fazer compra. Só que o fazer compra no dia a dia, e se você não gosta dessa atividade, ela não é uma atividade de lazer. Porque se você vai apenas por uma obrigação social, não está presente a questão da ludicidade, não está presente a espontaneidade e não está presente o estado favorável de espírito. Os homens geralmente não têm, né, um estado favorável para fazer compras. Acho que as mulheres têm mais, né? A coisa fica mais lúdica, divertida, há um estado de espírito muito favorável para gastar, que inclusive com tudo fechado a gente está assim, comendo parede, enxugando gelo, não é não, meninas? Então, fazer compra no dia a dia, se não estiver presente os três aspectos, não pode ser considerado um momento de lazer, mas está inserido dentro do tempo livre. Então, todas essas questões, o estar em uma festa por obrigação, o comparecimento a uma cerimônia desagradável, como, por exemplo, o velório, ou fazer compras no dia a dia, elas estão dentro do tempo livre, mas elas não são atividades de lazer, elas são obrigações sociais. Alguma dúvida até aqui? E aí, pessoal, a partir do momento que nós temos esse entendimento dessa divisão do tempo, aí sim eu posso concretizar eu posso passar para vocês e ampliar a visão em relação a alguns conceitos, tá? Lembrando que, deixa eu só ressaltar uma questão do lúdico aqui, que a questão da ludicidade é quando a pessoa se encontra em uma situação de lazer e que leva uma pessoa, registrem isso, a ludicidade leva a pessoa a se divertir, a se entreter, a se alegrar e a passar o tempo, tá? Então, para ser lúdico, precisa estar presente essas características. Então, quando eu falo que o lazer precisa ter três aspectos, que é o estado de espírito favorável e a ludicidade e a espontaneidade, quando eu falo de ludicidade, eu estou falando do divertimento, do entretenimento, da alegria e do passar do tempo. Tudo bem? Tá. A partir do momento que uma pessoa passa a concretizar essa vontade chamada lazer, que compõe esses três aspectos que eu acabei de falar, ela está tendo sua recreação. Pronto, desmoronou o mundo, você não sabe mais o que é recreação, você não sabe mais o que é lazer. Veja bem, a recreação não é a atividade, mas é o fato de estar se concretizando essa vontade, esse anseio. A recreação é uma circunstância, é uma atitude. E a atividade que a pessoa pratica e através da qual ela consegue atingir uma recreação, aí sim nós chamamos de atividade lúdica ou atividade recreativa. Mas nós não podemos confundir recreação com atividade recreativa. Atitudes que o indivíduo faz no tempo livre que não são lazer, são apenas obrigações sociais. Então, agora eu vou apresentar para vocês os conceitos de cada termo que nós utilizamos aqui
para compreensão e entendimento dessas duas questões. E eu me lembro que a atividade passada foi exatamente a de vocês procurarem um conceito de lazer baseada na ciência, outra em qualquer site da internet, e que vocês me devolvessem uma foto que para vocês retratassem o lazer. E muitos de vocês foram muito felizes na escolha da foto, porque a foto retratou exatamente um estado de espírito em que o ser humano se coloca instintivamente dentro do seu tempo livre em busca do lúdico. Então, o lúdico aqui, ó, lembrando mais uma vez, que ele está, deixa eu só colocar um... Cadê? Deixa eu colocar aqui um... Ué, sumiu? Tá, não tem problema. Deixa eu compartilhar de novo. Lembrando que o lúdico, ele precisa... para ser lúdico, precisa ser alegre, divertido e entretenido. Este é o conceito de lazer, é um estado de espírito. Lembrando que esse estado de espírito, ele está acoplado junto com a ludicidade e junto com a espontaneidade. Conceito de recreação é o fato ou momento que o indivíduo escolhe espontânea e deliberadamente, através do qual ele satisfaz os seus anseios voltados ao lazer. Lembra que recreação ele está ligado ao binômio interesse e prazer. E lembra que o conceito de lazer está relacionado ao binômio de atitude e tempo. Conceito de ócio, nós vamos conversar também sobre o ócio. O ócio é o nada fazer de forma lúdica, positiva e opcional, e pode também ser uma opção de lazer. E a ociosidade? Ué, professora, mas ócio e ociosidade não é a mesma coisa? Não. A ociosidade é o nada fazer de forma negativa e compulsória. Ele preferia estar fazendo algo, mas é impedido. Por exemplo, pela preguiça. Ele não tem outra opção a não ser ficar ali na ociosidade. Então, isso é visto de forma negativa. Quem que me chamou aqui? Pode falar. Quem queria falar? É eu, Paulo. Oi, Paulo. A senhora pode voltar no slide anterior? Aqui, do ócio? Não. Depois do conceito de fazer. Conceito de lazer. Isso. Depois desse. Depois desse. Este. Isso. Então, pessoal, Obrigado. o que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte: nós temos um quadradinho dentro do tempo total que se chama tempo livre. E dentro desse tempo livre está o lazer. E dentro do lazer, existem momentos recreativos, tá? Lembrando que a recreação é um momento que pode ou não estar dentro do lazer, tá? Lembrando que o lazer não é somente recreação. O lazer, ele pode ser recreativo, o lazer pode ser atividades que você escolheu, levando em conta o tempo e a atitude, e você pode, inclusive, utilizar o tempo livre para atividades que não necessariamente sejam nem recreativas nem lazer, como, por exemplo, as obrigações sociais, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. E aí, pessoal, eu mandei para vocês por mensagem no AVA uma atividade já para vocês utilizarem o modelo que eu enviei, da mesma forma que foi a aula passada. Então, o que eu quero que vocês façam hoje? Que vocês construam um gráfico do tipo pizza para representar como está dividido o seu tempo. Então, você vai acessar lá a mensagem do AVA, vai ter um e-mail lá meu, com um arquivo que tem um gráfico de pizza desenhado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem uma pizza assim desenhada no arquivo, tá?
Então, nesse gráfico de pizza, vocês vão separar como que está dividido o tempo de vocês. Então, o tempo de vocês vai ser dividido. O tempo total é o 24 horas, então é a bola toda. O tempo de 24 horas, quanto que você tem de tempo livre? Em um dia, tá? Vamos considerar 24 horas. Quanto tempo você tem reservado para as necessidades básicas vitais? Eu coloquei aqui que são 7 horas, que corresponde a 29% de um dia. Então, aqui eu levei em conta o meu sono, o tempo que eu demoro para me alimentar, as necessidades fisiológicas, a higiene. Então, somando tudo que eu faço de necessidades básicas vitais, dá 7 horas. Mas isso aí Tempo a de senhora trabalho. pegou uma segunda-feira ou um domingo, por exemplo? Você escolhe o dia da semana, tá? Mas, de preferência, utiliza aquele dia que você trabalha, para que a gente possa, porque o final de semana, ele não tem, pode ser que ele não tenha o tempo de trabalho. É importante que apareça esse fator no gráfico. E aí eu coloquei aqui no meu gráfico que eu trabalho, em 24 horas eu trabalho 15 horas, então 63% do meu dia é tomado pelo meu tempo de trabalho, seja ele direto ou indireto, são 15 horas envolvidas com o trabalho. Então, pessoal, deixa eu até mostrar aqui para vocês como que eu postei lá para vocês em mensagens, para que não fique dúvidas. Deixa eu só abrir aqui. Eu já vou compartilhar com vocês. Vamos ver se ele vai me deixar compartilhar o Word. Aqui. Conseguem ver? Aparece? Ó. Sim. Então, vamos lá. Ó, tá lá na mensagem de vocês. Construir um gráfico do tipo pizza para representar como está dividido o seu tempo. Então, essa bolona toda aqui, ó, é as 24 horas de um dia, esse espaço todo. Então, eu coloquei aqui, lembra que o tempo total de um dia é 24 horas, que é representado por toda a circunferência. Distribua o tempo de acordo com sua realidade, utilizando as seguintes divisões: tempo de trabalho, necessidades básicas vitais e tempo livre. Então, vocês vão... Cadê aqui? Vocês vão dividir esse gráfico de acordo com o que vocês acharem melhor. Então, posso colocar lá que... Vamos ver aqui. Posso colocar aqui que essa parte, vou dividir aqui. Vocês vão desenhando conforme a realidade de vocês. Então, esse gráfico ele vai ser dividido em 3 partes, 3 fatias. A pizza vai ser dividida em 3 fatias. Uma fatia vai ser o tempo de trabalho, outra fatia vai ser as necessidades básicas vitais, e a outra fatia vai ser o tempo livre, tá? Então, eu tenho que aqui, ó, o meu tempo livre e meu tempo de trabalho são praticamente iguais, o que restou são as necessidades básicas. Mas aí eu preciso saber quantas horas isso aqui representa, quantas horas isso aqui representa e quantas horas isso aqui representa. Da mesma forma que eu coloquei para vocês lá nos slides. Vamos voltar lá. Eu preciso que isso esteja representado assim, ó. Opa. Assim, tá? Eu preciso saber quantas horas é cada fatia dessa pizza e qual é a porcentagem dentro de um dia que corresponde dessas atividades que vocês vão fazer.
Dúvidas? Ó, a bolona é o tempo total e vocês vão dividir a pizza em tempo de trabalho, necessidades básicas vitais e tempo livre. E aí vocês fazem as contas aí, como que tá o seu dia? Considerando que vocês já sabem o que é tempo de trabalho, o que é um tempo livre e o que é o tempo destinado às necessidades básicas vitais. Certo, pessoal? Professora, Oi. o tempo de estudo, ele inclui no tempo de trabalho? Então, é o que eu estava conversando com o Léo no início da aula. Quem que está falando comigo? Giovana. Então, Giovana, para ser um tempo de lazer, ele precisa ter 3 aspectos, lembra? A ludicidade, o estado do espírito favorável, e a espontaneidade. Se existe esses 3 aspectos, você está num tempo de lazer. Agora, se você está fazendo uma faculdade porque o seu trabalho exige que para que você seja contratada, você precisa estar matriculado em ensino superior, ele acaba sendo um tempo indireto do quê? De trabalho. Ah, entendi. Agora, se você tem o seu tempo de trabalho, você tem o tempo das necessidades básicas vitais, e aí, tirando isso, é tempo livre. E se você escolheu fazer faculdade dentro do seu tempo livre, ele é lazer, Ah, tá? Depende de como você organiza o seu tempo. Depende do Professora, que o seu trabalho exige. Pode falar, Paulo. esse trabalho já está no Lava Já para a gente fazer já? Já está lá em mensagem, já mandei para vocês o arquivo modelo. Professora, necessidades básicas vitais é quais mesmo? Necessidades básicas vitais. Muito boa pergunta. Vamos voltar lá, ó. Eu ainda coloquei até uma sigla para vocês lembrarem, que é o AFIS. A alimentação, as necessidades fisiológicas, a higiene e o sono. Então, vamos supor que você durma 8 horas por dia. Aí você demora em torno de 2 horas para almoçar e jantar. Vamos colocar lá uns 30 minutos de necessidades fisiológicas e mais uns 30 minutos para você fazer a higiene. Vamos colocar 1 hora aqui de higiene, né? Porque toma banho e tudo mais. Escova os dentes. Então, somando 8 horas de sono, mais 2 horas de alimentação, 30 minutos de necessidades fisiológicas, mais 1 hora de higiene, vai dar 11 horas e 30 minutos. Então, de 24 horas, 11 horas é para necessidades básicas vitais. O que sobra é tempo de trabalho e tempo livre. Certo? E quando a pessoa estuda e não é por obrigação de algum emprego, algum trabalho, ela é lazer. Ela é tempo livre, tá? Ele é tempo livre. Agora, para ser lazer, precisa ter o quê? Precisa ter estado de espírito favorável, precisa ter ludicidade e precisa ter espontaneidade. Tudo bem? Tudo bem, agora entendi. Professora, Sendo lazer ou não, o tempo que você está aqui em aula, geralmente ele está no tempo livre. Pode falar, me chamou. a professora falou que já mandou
no AVA, no meu não chegou nada, não. A professora acabou de mandar. Também no meu tem nada, professora. Tem nada ainda. Deixa eu ver aqui se. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu portal, porque às vezes a gente manda mensagem e a mensagem entra em fila porque tem outras na frente. Deixa eu dar uma olhada. É para enviar hoje mesmo essa atividade? No máximo até amanhã. Porque daí eu encerro a aula um pouquinho mais cedo e vocês usam o tempo para fazer essa atividade. Que na verdade a gente faria essa atividade na sala. Mas agora, como nossa sala é virtual, então vocês desenvolvem e postam para mim ainda hoje, como se a gente estivesse na sala. Faz e já me entrega, sabe assim? Professora, mostra o gráfico para mim, fazendo favor de novo. Mostro, deixa eu só consultar aqui as mensagens se ela já foi. Ela está em fila, por isso que não chegou para vocês ainda. Mas eu vou postar lá no AVA e posso mandar pelo WhatsApp de vocês também. Deixa eu só voltar lá no gráfico. Aqui. Este? Isso. Nossa. Professora, Oi. eu cheguei atrasada. Só recapitulando, a professora quer que faça um gráfico como esse, semelhante a esse, mas no meu cotidiano, é isso? Exatamente, considerando um dia da semana. Ah, tá. Então, o dia tem 24 horas. A pizza inteira é às 24 horas. Você vai dividir ela em 3. Uma fatia para o tempo de trabalho, uma fatia para o tempo livre e outra fatia para as necessidades básicas. Ah, entendi. Tá? Cada um não dá para copiar do outro, que cada um tem o seu tempo dividido de uma forma, né? Deixa eu colocar aqui. Ai, caramba. Eu preciso descrever essas atividades ou eu só desenho o gráfico? Não, eu só quero o gráfico, não precisa complicar, não. Tá bom. Para vocês terem um entendimento de que o tempo total para o entendimento do lazer, nós dividimos ele em 3 partes e eu quero saber como que essa divisão é na vida de vocês. Ó, eu tô mandando no WhatsApp o modelo do trabalho no WhatsApp do Leonardo. Léo, tá com você aí, vê se você recebeu. Porque se a mensagem não for, já está aí na mão de vocês. Daí vocês compartilham com a sala. Eu recebi aqui, mas eu só vou mandar para os amigos só. Só manda para os parceiros. Só. Eu tô fazendo aqui mais ou menos. Tô mandando no grupo da sala Não já. chegou para mim, eu já joguei aqui no gráfico do. Isso aí, salva e posta. Não me manda pelo WhatsApp, me manda pelo AVA, tá bom? Não deixem a professora mais louca do que ela já é. Eu já mandei no grupo da sala o trabalho lá já. Nossa, achei que você já tinha mandado o trabalho. Falei, Jesus. Não, eu tenho que calcular minhas horas de trabalho, que são muitas. Isso, tem que calcular. Ainda mais se elas não forem seguidas, né? Trabalha um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, um pouco de madrugada. Daí tem que ir somando mesmo. Não é tão simples, né? Quanto parece. Eu Não é. trabalho de madrugada também. Então, é nós. Tamo junto. Inclusive aos finais de semana. Então, eu compartilhei com os contatos que eu tinha aqui o trabalho. Realizem, então, postem lá em mensagens. Coloca no campo da mensagem, lá no assunto, gráfico de pizza, recreação e lazer. Porque se vocês não escrevem o que que é no assunto, eu não sei o que que é. Daí eu não sei se eu abro agora, se eu abro depois. Então, Ô, coloca o professora, assunto. Oi. deixa eu te perguntar. Eu faço esse trabalho
antes da quarentena, tipo, medindo meus dias antes da quarentena ou agora, porque se for de agora vai ser quase a pizza inteira dormindo. Quem que tá falando? O Bruno. Ô, Bruno. Você que sabe, Bruno, você não tá desenvolvendo nenhuma atividade de trabalho na quarentena? Não, professora, triste. Oh, meu Beber Deus. não vale, né? Hã? Beber não vale, Bruno? Não, Beber não vai. faz o tempo livre, né? É, o Bruno bebe, velho. Ah, considera. Seria ideal, assim, para ficar legal, que o gráfico tivesse, né? Que a pizza tivesse as 3 fatias. Então, considera como se você tivesse desenvolvendo o seu trabalho, por exemplo, em home office. Quanto tempo você trabalharia? 6. Ó, Bruno, você atrapalha a vida dos outros. Isso aí já é alguma coisa. Coloca aí também. Mas, pessoal, também é legal que vocês considerem a quarentena, porque se eu pegar os gráficos da turma do ano passado, que fez recreação e lazer comigo, e comparar com os gráficos da quarentena, vai dar um TCC aí, ó, quem quiser desenvolver. A percepção do tempo total de alunos da educação física antes e durante a quarentena. Ó, nasceu até um título aí de TCC. Professor, pode colocar um percentual? Precisa colocar o percentual. Vocês sabem calcular o percentual? Sim, senhora. Muito bem. Só fazer a regrinha de 3. Regrinha de 3. 24 horas é 100%. 3 horas é X. Cruza tudo que dá o resultado. E crawl. Lacrada geral. Firmeza. Mais alguém tem dúvidas? Façam as contas, dividam bem o horário de trabalho, que é importante. Aliás, todas as 3 categorias de tempo são muito importantes. Então, é interessante que as 3 apareçam no gráfico, se essa for a sua realidade. Se não for, o que vamos fazer, né? Não tem jeito. Tem que colocar. Opa! Quem estava falando, eu acabei ativando o mudo aqui sem querer. Eu, professor. Oi. Tem que colocar as horas também de cada um ou só o percentual? Não, coloque igualzinho, tá lá no slide, ó. A quantidade de horas. Então, se eu somar essas 3 horas, obviamente tem que dar 24 horas, que é o tempo de um dia inteiro. E depois coloca a porcentagem. Ok. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, acho que ficou claro, então, né, a questão do trabalho. Não é um trabalho, assim, difícil de compreender. Acho que todos vocês acataram bem a ideia. Façam a divisão correta, né? Acho que é um pouquinho mais de trabalho é esse daí, de vocês fazerem um cálculo para cada divisão que nós estudamos hoje. E postem na mensagem do ABA para mim, sem falta, até amanhã, para vocês ganharem a pontuação da atividade e a pontuação da pontualidade. Posso contar com Professora, vocês? Oi. não tem problema desenhar esse gráfico no Photoshop e depois anexar, não, né? Não, utilizando o arquivo modelo, sem problemas. Então, beleza. Então, vou fazer aqui já. Então, beleza, bom trabalho.
Valeu, obrigado. Pessoal, eu encerro então a aula de hoje com essa atividade. Me coloco à disposição para qualquer outra dúvida que vocês possam ter na realização do mesmo. Lembrando que o prazo máximo para postar essa atividade é até amanhã. Então, não deixam para depois, façam agora no horário de aula, para que vocês já fiquem livres, né, de mais dessa atividade. Tá bom? Voltei. Participantes. Cadê o restante dessa turma, hein? Alguém sabe? Pode sair, professora, da sala para fazer o trabalho já? Oi? Já pode sair ou vai ter mais aula? Pode fazer o trabalho? Não, agora é só o trabalho mesmo. Ah, então tá bom. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana. Agora é 8h30, então vocês teriam até as 10, né? 1 hora para fazer aí um pouquinho mais para vocês realizarem essa atividade já no aula. Fazer o trabalho. Tô fazendo trabalho aqui já. Isso mesmo, já faz e já posta. Beleza, então, professora. Beleza? Boa noite, professora. Ó, Boa semana. Boa noite, professora. Boa noite. E daqui a pouco já mando para a senhora já o trabalho, professora. Quê? Daqui a pouco já mando o trabalho para a senhora. Estou esperando. Manda lá por mensagem que eu já corrijo, já atribuo nota e pau na máquina. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um bom final de semana a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deus abençoe. Um ótimo final de semana.